Olá, o Laguna Encantes está no ar, seja muito bem-vindo. O programa de hoje está para lá de especial. A gente vai conversar com o Thiago Santiago sobre teatro e sobre as suas histórias. Eles estão lançando um projeto contando histórias e precisam da sua ajuda. Vem com a gente para saber um pouco mais dessa história. E para falar de teatro, cultura e imaginação, estou recebendo ninguém menos que o Thiago Santiago, um ator muito conhecido aqui na cidade e que veio fazer um convite para o pessoal que está em casa, né? Exatamente. E eu estou super feliz de estar aqui, sabe? Assim, eu sou formado em comunicação social pela Unisul também, né? E eu sei, assim, de todo o trabalho que é chegar aqui, preparar tudo isso. E eu fico super emocionado de estar aqui e de ser entrevistado, assim, como artista, né? E eu sou apaixonado por essa terra e essa terra tem correspondido muito a esses apelos que a gente faz, né? E o convite que a gente vem fazendo agora para o pessoal é que a gente quer montar um espetáculo. Nós precisamos montar um espetáculo e para isso a gente precisa contar com eles, com a ajuda do povo que está ouvindo a gente, que está vendo a gente. E é engraçado que assim, a gente diz ajudar, se você não pode ajudar a gente financeiramente, você pode ajudar de uma outra maneira. De que maneira? Compartilhando nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, né, o endereço do nosso site na internet para que os seus amigos e as pessoas que você conhece possam nos ajudar. Né? Então vamos explicar ao pessoal que está em casa o que está acontecendo, né? Isso. Tu é ator desde quando? Como é que começou a sua paixão pelo teatro? Nossa Senhora, é uma história tão legal, assim, foi em 1977. Eu tinha 13 anos e estudava então, a época era conhecida como Escola Básica Jerônimo Coelho. Né? E era um daqueles garotos problemáticos, sabe? Ninguém gostava, ninguém suportava. Era o garoto bomba da escola, tipo assim. E no fim, em 76, foi criado na cidade da Laguna uma gincana chamada Gincana Bíblica, que era para comemorar o mês da Bíblia, que é setembro, e o dia 30 de setembro, que era o mês da Bíblia. Então, o primeiro ano, reuniram-se 20 alunos, decoravam 2.000 perguntas sobre a Bíblia, e esses 20 alunos respondiam 2 perguntas cada um. No segundo ano, eles decidiram fazer uma encenação bíblica, passar as perguntas para 1.000 perguntas, e por causa da encenação bíblica, e 10 alunos, aí seriam 2 equipes. Envolvia as escolas, ensinava a palavra de Deus e dava o espetáculo também para a comunidade assistir. E eu, como eu estava na 5ª série, 6ª série, era um garoto extremamente danado, vivia mais na sala da diretora do que na sala de aula, nunca tinha notas boas e tudo. E eu tive uma professora, chamada Salomé Rosa e Beatriz de Bem, essas 2 professoras, e no dia que veio a história da encenação bíblica, as 2 disseram que eu ia fazer a personagem principal. Aí criaram uma briga com os outros professores, com a direção, que não queria. O que é que essa criatura vai botar o cenário abaixo, vai fazer um monte de confusão lá, a gente vai acabar perdendo. Aí eu me comprometi com elas a fazer eles verem que eu também poderia fazer alguma coisa de bom. E aí nós fomos fazer o Rico e Lázaro, né? O rico avarento e o pobre Lázaro, que está sendo agora até passando na televisão numa novela abordando esse assunto. E eu fazia o rico que tinha sido abismado no inferno. E foi muito legal. Dia 30 de setembro de 1977 eu pisei no palco a primeira vez, no antigo Clube Congresso Lagunense. E nós fomos o penúltimo a entrar em cena. E havia um tumulto muito grande, muito sério, todo mundo adolescente, né? Então imagina, aquele tumulto, ninguém conseguia ouvir nada. Quando o narrador termina a parte dele, em que a minha personagem se apresenta, que ele está no inferno com os diabinhos em volta e tudo, aquelas coisas de escola, com fogo, com tochas e tudo mais, então que ele abre a boca e há aquele silêncio absoluto em cena, sabe, assim, na plateia e tudo. E foi assim, foi fabuloso. E daquele dia para cá eu nunca mais parei. Aí participei do grupo Gota d'Água, que era um grupo que o Jairo também fazia parte, que era do antigo movimento de alfabetização brasileiro, que é o Extinto Mobral. Aí fizemos depois o Gota d'Água, depois do Gota d'Água, até hoje eu ainda faço parte do Grupo Municipal de Teatro do Gente, e de lá a gente nunca mais parou, né? Assim... E tu tem algumas histórias de teatro são contadas que tu mesmo escreveu, né? Eu sou fã, inclusive, da Revolta dos Brinquedos, mas tem outras também que
tem um pouco mais a tua pitada de ator, né? Tem. Eu tenho A Revolta dos Brinquedos é do Pedro de Oliveira e do Domingos de Oliveira e do Pedro Veiga. Eu assisti esse espetáculo quando eu tinha, acho que uns 10 anos, no Cinemus. E a história dos brinquedos ganhando vida, da menina que era má, aquela coisa toda, nunca saiu da minha cabeça. E quando a gente terminou de montar o Pluft, eu disse para ele, gente, nós vamos montar a Revolta dos Brinquedos. Eu fui para a UDESC, revirei aquela biblioteca teatral da UDESC, achei 3 folhas do espetáculo. 3 folhas do espetáculo. Tinha as personagens e o começo da história. E até a hora que as personagens iam dormir. Eu disse, não, agora o resto eu tenho aqui o começo, agora vamos lá arrumar essa receita aqui, né? E aí eu reescrevi o texto, né? Dirigi, e a turma toda, a gente criou toda a Revolta dos Brinquedos, né? Agora a gente está montando o nosso amigo Esqueleto, que é um texto do Paulo Sakadowski, que é santista, e ele nos cedeu gratuitamente o texto, para que a gente possa contar essa história. Tem algumas pitadas da gente também, mas o texto é dele. Agora, as contações de história, eu conto muito da nossa terra, dos artistas da nossa terra, dos nossos escritores. Eu conto o Márcio José Rodrigues, que escreveu o Antônio dos Botos, que é uma história maravilhosa. Eu conto o José Genaro Machado, que ele tem um texto maravilhoso que se chama O Risoles, que é uma história muito legal. Conto também uma história que eu escrevi, que é A Lenda de Ibiaçaiú, que também tem como um pano de fundo a nossa terra, mas também conto os Irmãos Grimm e as histórias clássicas, né? E esse projeto da contação de história é muito interessante porque não é só o contar a história, tu envolve todos os personagens, né? Tu interpreta todos os personagens. Como é que é ser esse artista, interpretar todos os personagens? Como é que tu consegue decorar todas as falas? É muito legal isso daí. A gente decora muito, uma coisa até para o pessoal que está em casa que diz que decorar é difícil. Na verdade, decorar não é difícil. A gente tem que ter uma técnica, né? Eu decoro muito por associação. Sabe, determinadas palavras associa com uma coisa que tu conhece, com um objeto e tal, que fica mais fácil. Mas um texto como A Lenda de Ibiaçaiú, por exemplo, de 15, 16 folhas, a gente leva 1 mês, 2 meses para decorar. E essa foi a maior que tu já pegou, a maior peça teatral ou não? Tu já teve não, eu tenho A Visita da Senhora, que também é do Márcio José Rodrigues, que ela é bem maior. E eu tenho agora uma que eu tô decorando, aliás 2, que é O Fuliginoso Irmão do Diabo, que é dos irmãos Grimm, e tenho o Guerreiro Urich, que é um cavaleiro lendário da Europa medieval. O Urich tem 46 minutos, tem. Então, esse aí eu acho, olha, eu já estou uns 3 meses em cima do texto, eu ainda não consegui decorar ele todo. Porque tu decora a primeira parte, a primeira fala, primeiro parágrafo, divide tudo em parágrafo. Decora a primeira parte, a parte do contador. Quando entra personagem, tu tens que começar a interpretar, a achar o sentido daquela personagem. Que tipo de voz ela pode usar, que tipo de olhar ela pode ter, que tipo de postura corporal ela precisa, se a voz é grossa, se a voz é fina, se ela pode levantar demais a mão, se não pode. E aí tu vai criando toda a atmosfera, né, para que um personagem se diferencie do outro. E isso aí é que é legal. Eu sempre digo para os meus amigos que se um dia eu partir, o dia que eu partir, e se eu tiver a oportunidade de voltar para cá de novo, eu quero ser artista de novo. Porque a gente vive 1000 vidas numa só. Então é muito legal por causa disso. Eu gosto bastante. E além de todo esse trabalho ali na hora de montar o personagem, tem também a parte anterior, a parte das pesquisas, né? Sim. Eu levei 2 anos para escrever A Lenda de Ibiaçaiú, que se passa na cidade da Laguna do ano de 1200, ou seja, 300 anos antes do Brasil ter sido descoberto. Aí eu pesquisei a vida dos índios que moravam aqui, a descendência deles, as palavras e o significado das palavras. Aí depois tu escreve, depois tu vai ler, tu vê que determinada coisa não encaixa, tu tens que reescrever aquela parte até o texto ficar pronto, enxuto, certinho. Aí depois tu vai para a parte da oralidade, aí vem a história de que tem coisas que tu fala, que tu escreve, que tu não consegue dar sentido na voz. Então tu tens que mudar a palavra por uma outra palavra. Se alguma vez tu esquecer alguma parte? Já. Tem já alguma esqueci. história assim, engraçada? Tem. 2 coisas muito engraçadas. Eu fui em um festival de teatro em Uruçanga.
há muito tempo atrás. E a turma me escreveu no declamação. E eu fui declamar um poema que eu sou apaixonado por um poeta catarinense chamado Lindolf Bell. E ele escreveu Geração das Crianças Traídas. É um poema que fala sobre o amargor da Segunda Guerra Mundial. Todas as dores e angústias que uma criança passa por causa desse conflito que os homens, que os grandes criam e as crianças que sofrem. Mas é um poema que ele tem 18 páginas, é gigantesco, embora ele seja tudo numa coluna só, e eu estava perfeitamente com o poema decorado. E eu entrei no palco e quando eu vi toda aquela gente ali na minha frente e comecei a me lembrar do poema, me deu um branco. E eu disse a primeira estrofe do poema e eu não conseguia mais dizer o resto. Aí eu tentei e voltei para o começo, tentei e voltei para o começo. Aí eu ouvi aquele da plateia toda, sabe? E todos os jurados que estavam ali olhando para mim, eu disse, ai gente, vocês me desculpem, mas eu vou ter que voltar atrás. Pedi licença, saí do palco, voltei para a cena e recomecei. E mais uma vez eu esqueci o texto. Eu tive que fazer isso 2 vezes, aí na terceira vez eu consegui ir até o fim do texto, mas já não tinha mais aquele domínio da cena. Nem fui classificado. A gente vai para um rápido intervalo, o Thiago Santiago volta com a gente no próximo bloco para finalizar e fazer realmente o convite, né, do espetáculo que tá para vir aí o ano que vem. Fique por aí, Laguna Encantos, volta já já.